A juventude, ela faz parte de um fenômeno social, que é a globalização. Além disso, dentro desse campo informacional, disseminado, espalhado pela internet, podemos acrescentar que opiniões, estilos de vida e culturas em geral, elas disseminam-se no mundo, coligando outras pessoas que possuem um pensamento similar. Cada vez mais se percebe que os jovens deixam de pensar por si próprios. A gente tem hoje em dia uns jovens que querem mais... não tem a mentalidade tão aberta de que o trabalho que fizerem hoje vai determinar o resultado amanhã. Então eles buscam a cada dia não o que vão fazer de trabalho ou um novo conhecimento, mas sim planejam o que vão fazer no final de semana, em festa e etc. Então uma sociedade cada vez mais fútil, que deixa de lado o mais importante, que seria trabalhar e aproveitar essa fase de se desenvolver. Ele vai se tocar, ele vai se entender depois, quando ele estiver entrando no mercado de trabalho, talvez que ele perdeu aquele tempo lá atrás, que ele não aproveitou de forma que fosse ser eficiente para ele. Hoje em dia existe uma gama de informações, só que o jovem acaba não sabendo por onde seguir, porque ele não tem um autoconhecimento. Nós deveríamos nos dedicar mais a nós mesmos, aprender o que nós realmente somos, o que nós queremos, o que nós gostamos de fazer como pessoa em si, como profissional. A leitura que eu faço partindo do jovem hoje em dia é que o jovem, quando ele está na idade ali dos 15, 17 anos, ele não tem muita preocupação com o futuro. Então, muitas vezes eles chegam, eles perdem as oportunidades por não estarem preparados e acabam se frustrando por conta disso, né? O preço que você paga é existencial. Hoje, se você busca a formação de um modo muito fútil, vou fazer determinado curso porque é o que dá e é o que tem, e depois? Você não paga com o que você aprende o sacrifício, você não paga do que as pessoas te delegam alguma coisa para fazer ou a sociedade, você paga com vida, porque é a vida que você joga fora a partir do momento que você não anda consigo mesmo. Uma hora ou outra, o jovem vai ter que assumir, porque os que estão no comando não vão ficar para sempre. Ele obrigatoriamente vai ter que assumir a sociedade, seja ele bem preparado ou não preparado. Mas se tiver uma formação diferenciada com um breve conhecimento, um pouco de preparação, ele pode com certeza mudar a sociedade. Preparado para melhor, não preparado para pior. Eu entendo que não é utópico, eu entendo que é possível, mas é a longo prazo. Pois atualmente essa massificação ela já criou uma grande crosta para se realmente verificar qual que é a realidade da existência humana. Ele é o agente de mudança do futuro. Então, se ele não for trabalhado desde o início, ele não vai conseguir, depois, daqui 10, 15, 20 anos, ser o agente de mudança que os mais velhos observam nele e querem que ele se torne. Buscar, sim, coisas que são essenciais para o desenvolvimento da sociedade. No contexto geral, seja trabalhando uma boa forma de educação, que é a base elementar para ter um futuro depois qualificado, para ter um país ou um mundo cada vez melhor. Eu vejo que a educação e o trabalho juntos são o que formam a diferença depois. É formação prática, não adianta o jovem estudar vários anos e não colocar isso em prática. O começo dele, ele tem que ter muita vontade e não só vontade, tem que ter ação, né? Antes de entrar na faculdade, eu era aquilo que eu falei, eu não era preocupado com o futuro. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ver como que seria o mercado de trabalho e comecei a mudar a minha percepção com o futuro. E aí comecei a correr mais atrás e estou me preparando para isso, né? Se o jovem quer alguma coisa, tem que correr atrás. Não pode esperar de mão beijada, tem que acreditar naquilo e fazer. É o foco e a dedicação que ele tem, independente da área que ele estiver estudando. Porque a grande diferença é isso, quem se dedica mais e consegue se destacar mais no futuro. Uma característica muito importante é não se prender só em uma coisa. Tem que saber um pouco de tudo, né? E eu acho que hoje a formação ideal para o jovem é que ele tem esse espaço de liberdade para atuar. Eu acho que eu me sinto mais livre, assim,
O jovem precisa ser livre e tendo essa independência financeira eu consigo concretizar isso. Eu acho que a gente tem que ter um crescimento contínuo e quanto mais cedo se começa, mais cedo se atinge algum resultado. Ponto muito, muito importante que eu considero e tento relembrar cada vez que eu tento pôr em prática alguma coisa que eu vou, seja a situação que eu vou resolver, seja a demanda que eu for entregar, é sempre, sempre para mim é a responsabilidade. Eu acho que todo jovem que queira crescer tem que sair um pouco de casa. Não só da casa dos pais, mas sair do ciclo que a gente vive sempre. A formação prática de um jovem, a formação de valor de um jovem, ela começa exatamente no ponto de que ele deve explicitar inteiro interesse em querer ser o melhor de si mesmo a cada dia. Ele tem um potencial e aqui se diferencia pelo seguinte ponto: todos têm um potencial. Basta cada um se identificar nesse ponto. Mas se você não tem aquela autonomia própria, aquela posição própria de si mesmo em determinado problema, como que você vai resolver de uma sociedade, se sendo que os seus problemas internos você não resolveu? Então, é sim cada um fazendo sua parte e desenvolvendo sempre, sempre o melhor de si. Quando você começa a ter um retorno daquilo que você faz de trabalho, consegue se manter sozinho, consegue comprar suas próprias coisas, até ter a possibilidade de poder fazer uma viagem ou alguma coisa no sentido que você mesmo construiu para poder fazer aquilo. Então são coisas simples que você faz, que você planta e consegue colher depois no futuro com um grande prazer. No Recanto Maestro existem várias empresas, uma faculdade que gera inúmeras possibilidades de crescimento para vários jovens que vêm. O Recanto Maestro dá tão certo porque tem pessoas que sabem conduzir e tem pessoas boas que trabalham com eles. Desde ao mais baixo do estagiário ao gestor. O modo que é passado o conhecimento e formação a cada um que age dentro do projeto Recanto Maestro, as coisas acontecem porque é como se fosse uma mente. E não é somente os gestores, e essa mente se chama Antônio Meneghetti. Pedagogia ontopsicológica é a formação dos líderes, é a formação do protagonista social, a formação daquele que, realizando o seu projeto de vida, ajuda também a expansão e a qualificação da sociedade. Só do fato de ver o modo como as pessoas dão continuidade a essa formação, dão continuidade ao projeto chamado Recanto Maestro, se vê que o projeto é muito grande. A elaboração de uma teoria que é fundamental para a existência humana e que a partir do seu legado que nos deixou, ela deverá ser cada vez mais estudada e, consequentemente, aperfeiçoada. O estudo da ontopsicologia pode ajudar muito nesse processo. Pelo entendimento do ser humano, consegue visualizar o que a sociedade carece, o que ela precisa para se desenvolver e assim a humanidade caminhar para um futuro melhor.